Saudações, pessoal! Estamos aqui com mais uma aventura em vídeo que vocês vão adorar. Se curtirem o que está por vir, inscrevam-se no canal e ativem o sininho. Agora preparem-se porque o vídeo de hoje está imperdível. Em uma noite chuvosa, com trovões e relâmpagos por todo lado, estava Shang deitado no chão. Ele lamenta por ser alguém que traz azar ao seu redor. Começa a contar que em sua antiga vida matou um motorista apenas por estar no carro como passageiro. Lu Sheng então relata que, após isso, reencarnou em outro mundo onde azarou seus pais até a morte deles. Naquela época, até os moradores da cidade estavam bravos com sua presença, já que secas chegaram ao vilarejo assim que Sheng nasceu. Ele ainda conta que esteve fora uma época treinando. Nesse tempo, atraiu desastres para todos os irmãos da mesma seita. Agora, enquanto ainda está deitado sob aquela tempestade, diz que finalmente chegou a vez dele. Após dizer isso, um forte raio desce do céu e cai exatamente onde Sheng estava deitado. Ele, deitado, apenas diz que finalmente está prestes a morrer. Após esse acontecimento, uma notificação de um sistema informa que Sheng ativou a habilidade Tribulação Fatal. Um tempo se passa, e agora o pessoal está em direção às casas mais poderosas das 8 seitas das Terras Flutuantes, a seita Wantian. Uma das pessoas diz que o treino naquela vez foi realmente arriscado, já que enfrentaram diversos perigos. O outro diz que realmente foi difícil, mas conseguiram concluir graças ao irmão sênior Sheng. Neste momento, chega Fan Xiu toda feliz chamando pelo irmão Sheng. Fan Xiu tem 17 anos e sua cultivação de QI está no 7º estágio. Sheng então diz que está contente em vê-la, mas pergunta o que ela está fazendo ali. Sheng atualmente tem 18 anos e sua cultivação de QI também está no 7º estágio. Fang então pula nos braços de Sheng, dizendo que está ali porque estava com muita saudade dele. As pessoas ao redor ficam envergonhadas vendo aquela cena. Sheng apenas pergunta para Fan Xiu onde está o mestre dele. Ela grita para Sheng, dizendo que o líder da seita já está esperando por ele. Sheng, sem graça, apenas agradece por avisá-lo. Enquanto Sheng vai em direção ao líder da seita, começa a pensar em sua história, que agora seu nome é Lu Sheng, e ele é um viajante que reencarnou de outro mundo. Basicamente, ele morreu em seu antigo mundo e reencarnou nesse novo mundo onde existem as terras flutuantes, tornando-se parte da população daquele vilarejo. Ele ainda conta que ficou órfão com 12 anos de idade. Porém, no ano atual, foi visto pelo líder da seita Wantian e acabou se tornando discípulo dele. E após isso, Sheng começou a cultivar. Sheng, ao se aproximar da porta, pensa que precisa se tornar alguém poderoso, alguém que possa controlar seu próprio destino, e com isso conseguir proteger a todos ao seu redor. Sheng então junta suas mãos e diante do trono diz que está ali para prestar seu respeito ao seu mestre e também a todos os anciãos. Zhou Lin, que é o líder da seita, diz a Sheng que ele levou o time para treinar e fez isso de uma maneira esplêndida. Sheng apenas responde que tudo aquilo só foi possível graças a todos os ensinamentos de seu mestre. E graças a isso, ele foi capaz de ultrapassar o 7º estágio da cultivação de QI durante esse treinamento. Murong, ao observar Sheng de longe, diz que ele provavelmente pode ser considerado um gênio entre todos os mais novos das terras flutuantes. Outra pessoa diz que uma cultivação de QI no 7º estágio com 18 anos de idade era incrível. Murong diz que aquilo era interessante, porém comparar com a Xiuer ainda não há uma diferença. E pior que isso, nem devem se atrever a comparar Sheng com a Qingyu. Sheng então olha para a Qingyu e pensa que ela é uma poderosa gênia, além de também ser sua oponente. Qingyu é uma gênia com 19 anos e sua cultivação de QI está no 9º estágio. O líder da seita chama a atenção de Sheng, dizendo que ele tem um corpo único e seus talentos são ilimitados. Porém, ele não deve, de jeito nenhum, frustrar as expectativas de todos. Sheng apenas responde que sim, apesar de pensar que não sabe o que há de tão especial nele. O líder então começa a se levantar do trono enquanto diz que, já que Sheng retornou a salvo, agora será possível começar a preparar seu próprio funeral. Todos ao redor se assustam ao ouvir aquilo, já que não esperavam por essa notícia. Sheng então, surpreso, pergunta se ele realmente está pensando nisso. O líder então, já de pé, diz que já está prestes a começar sua tribulação e ascensão. Sheng começa a imaginar como funciona. Basicamente, nas terras flutuantes, quando um cultivador consegue atingir completamente o grande caminho, ele é capaz de invocar uma tribulação celestial. Se ele conseguir passar, ascenderá e se tornará uma divindade. Contudo, é dito que as regras dos céus mudaram, e que por isso,
Não houve nenhuma tribulação celestial nos últimos 3.000 anos. Sheng, nesse momento, começa a se perguntar o quão confiante seu mestre está, pelo menos quantos por cento ele acha provável de dar certo. O líder Zhou Lin pede para todos não se preocuparem. Afinal, ele tem suas próprias reservas, e também todos ali sabem da técnica dele. Sheng fica um pouco mais contente ao se lembrar que essa técnica é a técnica da divindade ancestral, roubando dos céus, mudando os dias. Sheng acredita que realmente seu mestre Zhou Lin pode ser capaz de invocar uma tribulação. O líder Zhou Lin comunica a todos que ele se tornou a primeira pessoa daquelas terras flutuantes a ascender após esses 3.000 anos, e que desde quando a seita Wantian foi criada, uma nova prosperidade cairá sobre todos. Murong fica sério ao ouvir tudo aquilo, mas não diz uma palavra sequer. O líder da seita joga algo em direção a Sheng, dizendo para ele comparecer amanhã na hora do Chen. Sheng, sem entender nada, agarra com sua mão o que o líder jogou em sua direção. Sheng então observa o que é enquanto Fang Xiu grita que aquilo é o token do líder da seita. Ela ainda diz que isso provavelmente significa que o líder da seita vai entregar os reinos para o irmão Sheng. Sheng, contente com aquilo, apenas responde que sim. O líder da seita então diz que está de saída, e seu corpo começa a sumir pouco a pouco. Fang Xiu, com um sorriso suspeito, pergunta a Sheng se ele já ouviu falar que se algum humano conseguir ascender, até mesmo as galinhas e cachorros daquele vilarejo irão ascender também. Sheng, sem entender nada, começa a se imaginar com seus braços substituídos por asas de galinha. Fang Xiu diz para Sheng que, quando ele estiver se saindo bem na próxima vez, por favor não se esqueça dela. Sheng segue calado vendo a irmã Qingyu vindo em sua direção. Qingyu então parabeniza Sheng por ultrapassar a 7ª camada de cultivação de QI, porém aquilo infelizmente ainda não era o bastante. Ela continua caminhando enquanto diz que se o talento não equivaler à posição que a pessoa se encontra, uma terrível calamidade irá surgir naquele vilarejo. Ela segue seu caminho enquanto pede para ele se cuidar. Fang Xiu ouve toda a conversa e se pergunta por que a Qingyu, que está no mesmo nível que ela própria, se acha tão convencida daquela forma. Fang Xiu apenas pede para que Sheng a ignore. Sheng então apenas fica preocupado, já que, querendo ou não, a Qingyu está certa ao dizer aquilo. Sheng então começa a se retirar do salão, enquanto pensa que, apesar de concluir a 7ª camada da cultivação, a estrada ainda será longa e que ele precisará percorrer. Sheng começa a pensar que cultivar não é uma tarefa fácil, até porque a cultivação tem 6 fases, e cada fase principal é dividida em 9 estágios menores. São elas: cultivação de QI, base de cultivo, formação espiritual, essência fetal, corpo combinado e o grande caminho completo. Sheng continua refletindo que cada ultrapassagem é definida após um trabalho árduo e vários encontros casuais. Muitos que foram trilhando por esse caminho acabaram sendo enterrados na areia. Sheng pensa nisso tudo, apesar de não saber sobre seus próprios dons e talentos. Ele apenas reconhece que ter sido escolhido pelo seu mestre foi um dos encontros casuais. O dia seguinte chega, e Sheng vai até o topo de uma colina onde seu mestre está prestes a ascender. Zhou Lin apenas diz que Sheng pode ficar ali observando tudo o que irá acontecer. Sheng fica surpreso com o quão rápido tudo está acontecendo. Zhou Lin diz que tudo aquilo trata-se de um segredo da seita, bem como alguns complementos especiais. Sheng segue ouvindo atentamente enquanto diz que sim. Zhou Lin começa seu ritual para ascender dizendo: ancestrais profundos dos céus e da terra, a base de todas as criações. Após esse começo, uma energia já começa a transbordar pela sua roupa. Zhou Lin então continua: cultivação extensa, desafiando as tribulações, prove a si mesmo digno de ser notável. Nos 3 reinos, apenas eu sou o rei. Nesse momento, além do seu corpo estar transbordando uma enorme energia, seu corpo também está flutuando rumo ao céu. Sheng fica surpreso com tudo aquilo, dizendo que aquela é a técnica roubando os céus, mudando os dias. Zhou Lin continua seu ritual. Corpo imbuído com aura dourada em todo o meu corpo. Assista, mas não veja. Ouça, mas não escute. Abrangendo o céu e a terra, ouvindo as massas. Zhou Lin já está próximo ao céu, porém continua seu ritual dizendo, recitando poemas milhões de vezes, brilho interior. O guarda dos 3 reinos, 5 imperadores para receber. Os deuses carregando presentes, exorcizando os golpes trovejantes. E para finalizar, Zhou Lin pronuncia, atrair, enquanto está com 2 dedos levantados e seu corpo transbordando uma enorme energia.
O céu começa a escurecer enquanto vem uma grande tempestade. Alguns raios começam a cair em volta de Shang. Ele fica confuso do porquê estava acontecendo aquilo, já que aqueles raios deveriam estar indo em direção ao Zhou Lin, e não a ele. Zhou Lin, então, tentando fugir daquilo, grita para seu mestre que a tribulação estava prestes a pousar nele e não em seu mestre. Seu mestre Zhou Lin então olha para baixo vendo Shang correndo para todo lado. Shang segue correndo em direção ao seu mestre enquanto desvia de todos os raios. Zhou Lin então mira seu poder em Shang, fazendo com que Shang fique paralisado no chão sem poder se mover. Shang fica confuso com o que estava acontecendo. De repente, um forte raio atinge em cheio o corpo de Shang. Ele começa a gritar de dor com toda aquela energia atingindo seu corpo. Era um raio extremamente poderoso. O raio deixou uma pequena cratera no chão bem onde Shang estava, e Shang agora cai em direção a essa cratera, enquanto seu corpo está energizado. Zhou Lin começa a descer de volta para a terra, enquanto pergunta para Shang se ele está confuso com tudo aquilo. Shang está com os olhos completamente azuis, enquanto não consegue falar uma palavra. Já Zhou Lin pergunta para Shang se ele está estranhando por não estar recebendo nenhuma ajuda de seu mestre, ou por que a tribulação está afetando ele e não Zhou Lin. Então, olhando para o céu escuro, Zhou Lin responde que a pessoa que atraiu a tribulação na verdade foi Shang, e não ele. Shang, suando muito, fica em choque ao ouvir aquilo. Shang está no chão sem acreditar que realmente foi ele que atraiu a tribulação. Zhou Lin, vendo ele no chão, responde que nestes últimos 3.000 anos, Shang foi o único nas terras flutuantes a possuir o atributo corporal, atração de desastres. Ele continua explicando que esse atributo corporal só pode ser encontrado nas escrituras secretas da seita Wantian. Zhou Lin explica que originalmente seu atributo corporal era 1000 desastres, e que ele mexeu pela herança secreta e colocou de corpo e arma para te recriar. Shang, sem acreditar, pergunta se ele realmente o recriou, porque se for o caso, antes mesmo de terminar sua frase, Zhou Lin diz que a seca que a vila de Shang teve não piorou por causa dele. Na verdade, Zhou Lin usou sua técnica, roubo dos céus mudando os dias, para mudar o clima. Ele ainda explica que, na verdade, tudo começou no ano anterior à morte dos pais de Shang. Shang então se recorda de quando esteve lamentando sob o túmulo de seus pais. Zhou Lin diz que teve contratempos durante o treinamento de Shang. Algumas vezes realmente o atributo corporal que dá azar causou as coisas, mas muitas das vezes Zhou Lin precisou enviar alguns presentes especiais. Shang então começa a imaginar as coisas que passou durante sua vida e começa a entender que tudo aquilo foi culpa do seu mestre, ao invés de ser culpa dele. Zhou Lin, com uma risada maligna, diz que todas as mortes daqueles insignificantes foram dignas para chegar onde chegou. Ele ainda explica que depois de todos os sacrifícios que teve até agora, Shang finalmente avançou seu atributo corporal para desastre de 1.000.000. Zhou Lin começa a voar novamente enquanto diz que as tribulações nunca aconteceram naquelas terras flutuantes, mas agora, graças a Shang, isso seria possível. Que mesmo naquelas terras abandonadas da divindade, Shang ainda será atingido pela tempestade. Shang tenta se levantar enfurecido. Ele grita para o alto chamando seu mestre Zhou Lin de traidor. Zhou Lin continua com sua risada maléfica pedindo para seu bom discípulo não ficar bravo, até porque foi graças à proteção do seu bom mestre que Shang não foi atingido pela tempestade até a morte. Shang então vê um poder saindo do seu anel. Era o token que o líder da seita o entregou no dia anterior. Shang se frustra por não perceber isso. Uma forte energia sobe até o céu vinda do token, enquanto Zhou Lin recita. O sinal, na verdade, é consistido do poder do roubo dos céus mudando os dias. Zhou Lin não consegue se conter de felicidade e segue rindo como um louco. Shang então aponta sua espada para si mesmo, dizendo que não irá permitir que Zhou Lin termine com aquilo. Zhou Lin aponta seus dedos para Shang, dizendo que não irá permitir que seu discípulo ingrato estrague seus planos depois de tanto tempo. Neste momento, a espada que estava nas mãos de Shang é completamente destruída. Shang olha para sua mão, enquanto vê sua espada virando farelo e não acredita no que estava acontecendo. Neste momento, outro poderoso raio acerta em cheio o corpo de Shang, e ele, nessa hora, só consegue gritar de dor. Zhou Lin, olhando o novo céu que está surgindo, diz contente que em todas essas eras de cultivações ele finalmente irá escapar do reino mortal e que a estrada da ascensão será apenas dele. Ele então segue rumo ao céu, dizendo adeus àquele reino inferior. Diz isso enquanto continua dando sua risada maléfica. De muito longe, seus outros discípulos comentam que provavelmente Zhou Lin ascendeu.
Qin Yu, vendo aquele brilho no céu, pergunta se as tribulações daquela terra ainda podem passar pela ascensão. Sheng vê aquele enorme feixe de luz até o luz e lamenta que vai terminar desse jeito. Ele começa a se lembrar de tudo o que passou até ali e diz que ele estava errado, que confiou na pessoa errada. Suas esperanças foram despedaçadas. No final, ele não conseguiu proteger ninguém. Ele, pelo visto, é o próprio desastre, o pecador original. Neste momento, o sistema quer notificar algo, mas parece não ter energia. Várias notificações tentam surgir, mas sem forças para mostrar o que está escrito. Sheng lamenta que agora a morte é certa, sem contar que essa vai ser sua segunda morte. Ele então se lembra que na vida passada e na atual, tudo o que ele queria era ficar mais forte, proteger seus amigos e até cumprir sua vingança. Mas no final ele não fez nada disso. Sheng, com ódio no coração, diz que irá morrer, mas por que ele irá? Por que Zhou tem as qualificações para ascender? Por quê? Por quê? Por quê? Zheng reclama que ninguém deveria carregar o fardo do pecado original. Mas no final tudo aquilo aconteceu porque ele é fraco. O sistema então ganha forças e notifica que Sheng ativou a tribulação morte certa. Ainda fica que ele reviveu com sucesso o sistema. Sheng então abre seus olhos sem entender o que está acontecendo. Ele começa a se levantar perguntando se ainda está vivo. Ele olha para suas mãos e repara que os ferimentos desapareceram, além de perceber que sua cultivação aumentou. Zheng então vê um sistema à sua frente e diz que parece o sistema de dedo de ouro que é preciso em um mundo de Isekai. Ele, ainda surpreso com o que estava vendo, sorri e diz que aquilo era extremamente difícil de encontrar. Zheng então leva sua mão até o sistema e aperta em confirmar. Eis então que surge o status do sistema informando que o nome é Sheng. Sua cultivação está na 8ª camada de QI. Sua tribulação é 7. Seu atributo é desastre dos milhões de corpos. Suas técnicas são Sutra do desastre de milhão e imortal básico. A missão é dia de tribulação, e o tempo restante é de 5 minutos. O sistema ainda apresenta uma nota dizendo que Sheng sobreviveu à tribulação morte certa. O prêmio de conclusão pela primeira vez é mais um ponto de sobrevivência que inclusive já foi usada. Não irá ganhar pontos na contagem de tribulação. O sistema também o parabeniza por ativar o sistema, e por isso irá receber um novo presente. O sistema também notifica que Sheng aceitou a missão. Falha em completar dia de tribulação irá acarretar uma punição, e que possui 5 minutos como tempo restante para concluir a missão. Sheng, vendo tudo aquilo, fica confuso, ainda mais com essa punição e esse dia da tribulação. Ele não entende nada do que está acontecendo. Porém, ele olha para o lado e diz que tem outras coisas com o que se preocupar. Vários demônios de pico de QI se aproximam pelas costas de Sheng. Ele fica sem acreditar que uma quantidade enorme daquela de demônios estava ali, e com o nível atual de cultivo dele, não será possível lidar com tantos ao mesmo tempo. Sheng então pensa que o único jeito é abrir o novo presente que ganhou do sistema. Essa deve ser a solução. O sistema então o parabeniza por receber uma nova técnica chamada Sutra do Desastre de Milhão Imortal. Sheng a recebe enquanto se prepara, já que vários dos demônios estão vindo em sua direção. O sistema também notifica que agora seu QI será imbuído no atributo Sutra do Desastre de Milhão Mortal. Um símbolo com raio começa a se formar na sua testa. Nesse momento, um dos demônios do cultivo já estava quase o devorando. Sheng fica contente por receber essa técnica bem a tempo. Ele então salta para o alto enquanto sai raios para todo o lado. Sheng então saca sua espada enquanto percebe o que está acontecendo. Ele vê sua espada banhada em raios e diz que aquela é a força da tribulação celestial. Ele então desfere um golpe em um dos demônios, o finalizando facilmente. Os outros demônios do cultivo ficam mais cautelosos ao verem aquilo. Sheng, cheio de confiança e ainda com raios saindo por todo o seu corpo, provoca os demônios do cultivo perguntando se por acaso eles estão com medo. Os demônios do cultivo começam a correr em direção de Sheng, assim como ele também começa a correr em direção a eles. Sheng, em alta velocidade, corta todos os demônios do cultivo ao mesmo tempo, finalizando um por um com sua espada de raios. Sheng fica de pé em frente ao sistema, assim como os demônios do cultivo estão mortos atrás dele. Ele começa a pensar que essa técnica, Sutra do Desastre de Milhão Mortal, junto com a força da tribulação celestial, na verdade, poderia aumentar gradativamente a velocidade e o poder da sua técnica. Sheng observa o sistema novamente e percebe que ao matar os demônios do cultivo, ele recebe 7 pontos de tribulação, mas Sheng não entende para que serve esses pontos.
Sheng, ainda observando o sistema, também vê a opção Dia de Tribulação e imagina se deveria convocar aquilo. Sheng fica preocupado que não teve tempo para pensar com cuidado naquela opção, mas resolve apertar em convocar faltando 2 segundos para acabar o tempo. Após apertar em convocar, o céu começa a trovejar bastante. Sheng fica preocupado se tudo aquilo irá acontecer de novo, e como já era de se imaginar, cai um raio em direção a Sheng, assim como aconteceu anteriormente. Sheng encontra uma caverna enquanto diz que não esperava que o sistema fosse tão ruim daquele jeito. Sheng, já sentado dentro da caverna, diz que felizmente a força do dia da tribulação estava bem baixa ainda. Ele então aciona o sistema novamente e percebe algumas mudanças. Ele começa a entender que o dia de tribulação acontece uma vez por dia, e após passar pelo dia da tribulação, ele irá ganhar 5 pontos de tribulação. Ele então começa a gastar seus pontos para aumentar seu status. Ele percebe que não tem mais pontos para gastar. Sheng fecha seus punhos, percebendo que realmente tinha algo diferente. Ele então dá um soco na parede, rachando ela por conta do impacto. Um cristal que estava preso no teto cai. Ele pega o cristal na sua mão, enquanto diz que realmente está mais forte. Aparentemente, aquele sistema é como o da lenda. Sheng, segurando aquele cristal, diz que é hora de voltar para a seita Wantian. Ele ainda começa a pensar que, por causa da força de Zhou-Lin, a seita pegou o maior lugar entre as 8 maiores seitas por 1000 anos. A quantidade de recursos para a cultivação era enorme, tais como técnicas, pílulas, armas do tesouro, gemas espirituais, são tudo o que ele precisa. Sheng ainda pensa que, embora tudo isso, como ele não é mais discípulo do mestre da seita, provavelmente aqueles anciões com sede de poder jamais irão deixar Sheng se tornar o herdeiro da seita. E para piorar, ele não pode se esquecer da grande gênia Xiaoqing. Sheng sorri e diz que, embora tudo aquilo, agora ele em posse daquele sistema, os seus presentes não vão ser como antes. Sheng ainda diz que, além de tudo isso, o conteúdo do desastre dos milhões de corpos está na herança secreta da seita Wantian. Sheng então quebra o cristal com sua mão enquanto pensa que jamais poderá desistir. Sheng então, com um olhar cheio de confiança, diz que definitivamente irá matar seu antigo mestre Zhou-Lin. Nesse momento, Sheng percebe uma presença próxima a ele. Ele grita quem está ali enquanto joga uma kunai em direção ao barulho. A kunai acerta em cheio uma pedra, e lá estava a Fang Xiu, que se assusta com aquilo. Sheng, ao olhar para a direção da sua kunai, pergunta se é a irmã Fang Xiu, mesmo que está ali. Fang Xiu então sai da pedra dizendo que sim. Sheng pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela apenas responde que estava preocupada com ele, já que ele estava demorando para retornar. Fang Xiu, envergonhada, se aproxima de Sheng e diz que quando o mestre Zhou-Lin ascendeu no dia anterior, ela reparou que Sheng também sumiu. Ela diz que pensou que ele também tivesse sido atingido pela tribulação. Sheng, sem reação, só consegue pensar que, na verdade, ele foi acertado também pela tribulação. Fang Xiu pergunta se está tudo bem com ele, se tem algo o incomodando. Sheng só consegue pensar que, pelo visto, seus sentimentos ficaram bastante aparentes, mas responde que não era nada. Sheng então disfarça sorrindo e diz que seu mestre finalmente ascendeu e ele apenas está sentindo falta dele. Fang Xiu, então contente, diz que irá pedir para que a mestra dela cuide do Sheng. Sheng só consegue pensar que o mestre dela é o Murong e o Zhou-Lin, e que essas pessoas não são fáceis de lidar. E só deles não virem se vingar, Sheng já agradece. Sheng então olha para o lado suspeitando de algo. Ele começa a pensar que o mestre dela, o Murong, é um cultivador que só cultiva o poder mental espiritual. Mas foi a Fang Xiu que foi até ali para procurá-lo. Sheng apenas vê a Fang Xiu sorrindo de volta para ele. Sheng então respira fundo e diz para eles saírem logo dali, já que precisam voltar para as terras flutuantes. 3 dias se passaram, e várias pessoas estavam reunidas dentro do salão. Uma pessoa pergunta ao Sheng se ele realmente estava presente quando o mestre da seita Zhou-Lin ascendeu. Sheng responde que sim. Murong? Então pergunta se seu mestre Zhou-Lin conseguiu ascender com sucesso. Sheng apenas responde que sim. Jiang então, ao ouvir tudo aquilo, não acredita que seu mestre realmente conseguiu invocar a tribulação divina. Feng ainda diz que nos últimos 3.000 anos, apenas ele, o mestre Zhou-Lin, conseguiu convocar a tribulação celestial. Murong, não muito contente com aquilo, apenas diz que o mestre Zhou-Lin ascendeu, mas deixou todos eles para trás. Então todos ali ainda querem lembrar dele como mestre da seita Wantian? Sheng fica sério ao ouvir aquilo.
Jiang aproveita para perguntar ao Sheng se por acaso o mestre Zhou-Lin passou alguma técnica para ele relacionada à convocação da tribulação. Murong e Feng ficam sérios esperando a resposta de Sheng. Sheng então dá um leve sorriso e pensa que o método para conseguir é só usar Sheng no ritual. Ele ainda começa a pensar que se o desastre dos milhões de corpos for exposto, bem provavelmente ele irá ser usado como uma mera ferramenta para a ascensão de todos os cultivadores que tiverem o caminho completo. Mas claro que o sistema nunca irá dar uma segunda chance para ele reviver. Sheng então responde à pergunta de Jing, dizendo que não, que se houver alguma técnica a ser repassada, provavelmente o mestre iria ter passado para a seita. Jing começa a refletir preocupado, dizendo que as terras flutuantes realmente não têm nada relacionado ao reino divino. Murong então interrompe, dizendo que era para parar de falar sobre o mestre Zhou-Lin. Ele diz que agora que o mestre já ascendeu, não tem muito o que fazer. Agora é só pensar em quem será o próximo herdeiro da sua posição. Jing diz que realmente é verdade, até porque o poder da seita caiu pela metade após a ascensão do mestre Zhou-Lin. Ele ainda diz que agora eles precisam de alguém com habilidade suficiente para dar cabo dele e que consiga manter a seita no topo do poder entre todas as 8 seitas. Sheng segue em silêncio, ouvindo tudo aquilo. Basicamente, a seita Wantian é a casa com o maior poder entre as 8 seitas. Porém, várias centenas de anos atrás, o líder da seita Zhou-Lin liderou uma equipe de especialistas para encontrar restos mortais de divindades. Os resultados foram terríveis, com vários mortos e feridos durante o trajeto, resultando assim em uma brusca redução de mão de obra. Os especialistas foram ficando mais velhos, porém ainda não se equiparavam ao líder Zhou-Lin. Os anciãos estavam no nível bodycombing. Após isso, as gerações seguintes de discípulos não eram tão talentosos assim, a ponto de não conseguirem alcançar o estágio bodycombing. Além disso, havia 3 graus de discípulos, alguns bem talentosos, porém novos demais. Entre eles estavam os discípulos da formação de espírito administrativos, os discípulos de cultivo de base interna e os discípulos de cultivação normal de QI. Agora que Zhou-Lin ascendeu, a seita Wantian estava bem enfraquecida. Agora ser considerada a seita de maior poder não fazia mais sentido. Porém, antes de ascender, Zhou-Lin fez algumas regras, estando no 9º estágio da camada do combing. A primeira regra é que os anciãos irão segurar as rédeas da situação. Após isso, os discípulos diretos dos 3 cultivadores bodycombing irão se tornar candidatos a mestre da seita. É para os recursos serem concentrados até que o mais forte surja. Só então será realizada a cerimônia para assumir o cargo de mestre da seita. Murong então diz sobre o discípulo do mestre, mais especificamente sobre Sheng. E olhando para Sheng, diz que quando a Qin Yu se juntou à seita, isso com 12 anos de idade, ela havia começado muito tarde, e mesmo que o mestre Zhou-Lin visse potencial no Zheng e quisesse o colocar como candidato, quem tem mais potencial é a Qin Yu, que está na incrível 9ª camada de cultivação de QI, e isso com 19 anos de idade, enquanto Zheng ainda está na 7ª camada de cultivação de QI, já com 17 anos. Então isso significa que Qin Yu já ultrapassou Zheng, diz Murong olhando para todos. Sheng fecha seus punhos e fica indignado enquanto pensa que ele até entende que seu poder não é tão forte, mas tentarem roubar na cara dura algo que já deveria ser dele. Murong então se vira e diz que após refletir tudo isso que falou, ele chegou à conclusão de que Sheng não tem força suficiente e também não é adequado para aproveitar os privilégios de ser um candidato. Ele então é interrompido por Sheng, que com um sorriso no rosto, diz que já ouviu bastante sobre o primeiro ancião ser considerado um mestre sensorial. Mas pelo visto, ele não percebeu nada até aquele momento. Murong, sem entender nada, pergunta o que ele estava falando. Sheng então começa a transbordar uma enorme energia laranja. A energia fica cada vez mais forte, abalando todo o salão enquanto deixa todos sem acreditar naquilo. Murong, ao presenciar todo aquele poder transbordando de Sheng, fica sem acreditar que ele ultrapassou a cultivação base. Todos ali presentes ficam sem acreditar que alguém com apenas 18 anos tenha chegado a tal ponto, apesar de aquela energia realmente ser verdadeira. Sheng sorri enquanto transborda aquela enorme energia de seu corpo. Qin Yu fica preocupada ao ver aquilo e se pergunta como ele atingiu a cultivação base, sendo que 3 dias atrás, ele ainda estava na 6ª camada de cultivação de QI. Aquilo era impossível de estar acontecendo. Fang Xiu fica surpresa ao ver aquilo, e agora para ela faz sentido que Sheng tenha-a encontrado escondida do lado de fora da caverna. Sheng então começa a caminhar, dizendo que usou seu poder da iluminação da tribulação para despertar seu físico dormente.
Ele diz que no dia anterior conseguiu ultrapassar a cultivação base. Sheng fica de pé ainda transbordando poder e confiança, enquanto pensa que aquilo tudo só foi possível porque ele adicionou todos os seus pontos do sistema na categoria Dia do Desastre. As pessoas, ao ouvirem aquilo, perguntam como é possível ele conseguir tudo aquilo em 3 dias. Afinal, uma cultivação de QI é a única que gasta bem mais tempo do que as outras. Normalmente, uma pessoa demora de 1 a 2 anos para ultrapassar apenas os estágios mais baixos. Então, o que diabos era aquele físico especial que Sheng comentou? Perguntaram as pessoas ao seu redor. Jiang interrompe sorrindo enquanto bate palmas. Ele diz que o discípulo do mestre Zhou-Lin, o Sheng, já demonstrou seus talentos incríveis, e que é bom ver um discípulo tão novo cheio de vida. Jiang acredita que aquilo é um ótimo presságio para a seita Wantian. Feng diz que tudo o que Sheng fez foi só para alcançar a Qingyu. Já a Qingyu, inconformada com aquilo, diz que não levará muito tempo até que ela ultrapasse a cultivação base que Sheng acabou de alcançar. Murong, sem saber muito o que fazer, diz que diante daquela situação, irá deixar os 3 como candidatos. Sheng caminha em direção a Murong, dizendo que isso não será necessário. Ele relata que logo antes do seu mestre ascender, Zhou-Lin direcionou uma tarefa a ele. Sheng pega o token do seu bolso e mostra para todos, dizendo que agora ele é o mais novo mestre da seita Wantian. Todos dentro do salão ficam indignados vendo aquilo. Qingyu, inconformada, diz que aquilo era impossível. Já Fangshu fica maravilhada vendo Sheng se impor daquela forma. Sheng, olhando para todos, diz que ele está em posse do token do líder da seita. E mesmo mostrando para todos, ainda vão querer dizer que é falso? Uma das pessoas presentes no salão diz que realmente é incrível que Sheng tenha alcançado a cultivação básica. Mas querendo ou não, ele ainda é um discípulo administrativo. Então como ele irá realizar tarefas que normalmente são encarregadas pelo líder ou alguém do alto escalão? Feng pergunta, por que o grande líder Zhou-Lin iria entregar justamente para Sheng? Ela diz que isso não faz o menor sentido. Sheng, sorrindo, responde que ele é um discípulo direto do mestre Zhou-Lin. Então qual o problema de ficar no lugar dele após a ascensão? Zheng abre um olhar de confiança e diz que além de tudo isso, se por um acaso ele não herdar o trono do mestre Zhou-Lin, quem irá fazê-lo? Por acaso seria o terceiro ancião? A anciã Feng, já suando frio, o acusa de calúnia, até porque o velho ancião não tem nenhuma intenção nisso. Sheng dá uma leve risada dizendo que o terceiro ancião saberá melhor responder a essa pergunta. Sheng aponta seu dedo para seu irmão administrativo e pergunta se ele não acha que Sheng seria apto para ser o novo líder da seita. O irmão administrativo fica sem palavras para responder. Sheng, sorrindo, diz que tem outra pergunta para fazer. Ele pergunta se alguém que ficou estagnado no estágio Body Combining durante algumas centenas de anos ira contra alguém que acabou de entrar na cultivação básica. Qual desses dois teria mais chance de ascensão? Novamente, o irmão administrativo fica sem palavras para responder. Sheng explica que nos dias atuais, existem uma quantidade enorme de seitas por todo o mundo. Já a seita Wantian realmente é uma casa bastante poderosa e tem diversos tesouros para serem usados. Querendo ou não, as outras seitas sempre tiveram inveja da seita Wantian. Sheng continua que após a ascensão do mestre atual, que no caso foi o Zhou-Liang, se a pessoa que for herdar sua posição de líder não for alguém que também tenha uma cultivação equivalente ao mestre que ascendeu, o que as outras seitas ao redor do mundo iriam pensar a respeito? Sheng diz que isso são fatos e nenhuma decepção. Afinal, nomear os discípulos mais jovens como possíveis candidatos é um ato para esconder a força da seita. Sheng, ainda cheio de confiança, diz que agora que ele despertou seus talentos ocultos, ele definitivamente já ultrapassou os outros 2 candidatos a líder da seita. Dito isso, é óbvio o porquê do mestre Zhou-Lin ter deixado Sheng assumir seu lugar como mestre da seita, mesmo que tenha sido um pouco cedo. Sheng então chama a atenção dos 3 anciões, perguntando se todos eles estão por acaso querendo contrariar as ordens do mestre Zhou-Lin. Jiang sorri pensando em como Sheng é realmente uma criança astuta, já que ele menciona os 3 anciões, mas diz isso olhando diretamente para ele. Jiang reflete mais a fundo já vendo todo aquele discurso. Agora sim, realmente parece certa a decisão do antigo líder da seita Zhou-Lin. Qingyu interrompe a todos e pede para esperar ela falar. Ela diz que está correto o pensamento de Sheng. Porém, tudo isso deve ser construído pelos seus talentos terem ultrapassado os outros 2 candidatos. Qingyu começa a tirar sua espada da bainha, enquanto diz que Sheng aproveitou a oportunidade e se apoiou na ascensão do antigo líder da seita,
para conseguir se autopromover para a cultivação básica. Ela ainda diz que tudo isso não quer dizer que ele tenha ficado mais forte do que ela. King Yu aponta sua espada em direção a Sheng e o desafia para um duelo. Feng fica contente com a atitude de King Yu, dizendo que ela está indo muito bem. Sheng levanta um dedo dizendo apenas um movimento. King Yu pergunta o que ele quer dizer ao falar um movimento. Sheng, cheio de confiança, diz que se ele não a derrotar com apenas um movimento, ele irá de bom grado desistir de se tornar líder da seita, e esse cargo será todo dela. King Yu fica extremamente furiosa com a provocação, gritando que ele criou aquele problema por conta própria e agora irá pagar por isso. Ela imediatamente pula em direção a Sheng, carregando uma poderosa energia em sua espada. A energia laranja chega a ser jogada por todo o salão. Fang Xiu fica surpresa ao ver que aquela espada da King Yu é um tesouro de grau espiritual. Já Feng sorri e diz que King Yu, em posse do tesouro de grau espiritual que ela mesma o fez para ajudar King Yu, é certeza que a vitória virá. O ancião Jiang dá um leve sorriso dizendo que Sheng pode ter feito algumas pequenas descobertas, porém sua base não é estável, e por conta disso provavelmente não terá chance alguma de derrotar a King Yu. Além disso, a espada de Sheng é abaixo da média, então definitivamente ele irá perder. Murong também está irritado com a situação e torce para que King Yu derrube logo Sheng para eles conseguirem consertar aquela situação. Depois disso, eles só irão inventar algo para o povo para conseguirem um novo plano. King Yu está furiosa, indo em direção a Sheng enquanto grita o nome dele. Ela aponta sua espada para ele enquanto diz o que ele poderá fazer a respeito diante de todo aquele poder que ela estava transbordando. Então, uma enorme explosão é causada no local onde os dois estavam. Todos que estavam assistindo ficam surpresos com o impacto causado pela King Yu. Eles se perguntam se Sheng irá ficar bem? Se bem que é impossível ficar bem após ser atacado por um tesouro de grau espiritual. A poeira causada pela explosão começa a baixar enquanto King Yu ainda está com sua espada apontada para o corpo de Sheng. Sheng então surge com um sorriso perguntando se aquilo era tudo que ela poderia fazer. King Yu não acredita no que está vendo. Sheng, com seu corpo transbordando eletricidade, diz que aquele golpe foi fraco demais. Diz isso segurando a espada de King Yu em sua mão antes de atingi-lo. Fang Xiu e Feng ficam em choque com aquela cena. Feng diz que aquilo não era possível. Sheng, ainda segurando a espada de King Yu com seus dedos, começa a pensar que realmente aquele golpe foi extremamente fraco. Nem mesmo pode ser comparado à força do dia do desastre. Sheng começa a se lembrar de quando recebeu aquele poder e pensa que 3 dias depois que o sistema foi ativado, a força do dia do desastre foi aumentando gradativamente conforme os dias iam passando. Ele ainda se lembra de ter ficado em pé após ter recebido aquela grande descarga elétrica e pensa que precisa assumir a posição de líder da seita a qualquer custo. Sheng precisa de recursos suficientes para ficar mais poderoso. Somente dessa forma, ninguém mais irá tentar controlá-lo. Sheng então levanta a espada de King Yu até sua própria testa enquanto pensa que seu objetivo principal é matar seu antigo mestre Zhou Lin. Após pensar tudo isso, Sheng usa sua descarga elétrica para jogar King Yu para longe da espada. Ele faz isso sem nem mesmo se mover. Sheng começa a carregar uma poderosa energia em sua mão enquanto pede desculpas pela ofensa, mas iria terminar aquela batalha imediatamente. Sheng então parte para cima de King Yu. Ela fica completamente sem reação, enquanto ele chega perto rapidamente com sua mão transbordando eletricidade. A anciã Feng grita de longe pedindo para ele parar seu golpe. Sheng não dá atenção para seu grito e desfere um golpe na barriga de King Yu, apenas tocando com sua mão. Isso foi suficiente para fazer King Yu tossir sangue por conta do dano do golpe. Além do dano causado, ela também voou para longe com o poderoso impacto causado pelo golpe de Sheng. King Yu voou tão longe e tão alto que a anciã Feng pulou para segurá-la, senão o dano causado seria pior. Sheng, olhando para a anciã segurando King Yu, diz que ele venceu aquela luta. Ele então se vira e diz que dos 3 candidatos uma já foi derrotada por ele e pergunta para Fang Xiu se ela quer tentar a sorte também. Fang Xiu balança seus braços dizendo que nem passou pela cabeça dela tentar algo do tipo. Murong segue observando de longe sem acreditar em todo o poder que Sheng adquiriu. A anciã Feng, com cuidado, coloca King Yu inconsciente encostada em um pilar. Feng, nervosa, olha para Sheng e diz que ela ordenou que ele parasse o ataque. Então por que ele não escutou? O clima fica tenso com os dois se olhando dentro do salão. Sheng dá um sorriso dizendo que escutou sim. Ele então, com um olhar assustador, pergunta o que ela pensa em fazer a respeito disso.
Diz isso com sua mão transbordando poder pronto para uma nova luta. Feng fica furiosa, dizendo para Sheng que ele mal chegou na cultivação base e já está tão arrogante daquele jeito. A anciã Feng então salta em direção a Sheng, acumulando um enorme poder em sua arma, e dizendo que naquele dia, no lugar do antigo líder Zhou-Lin, ela irá dar uma lição nesse moleque arrogante que é Sheng. Sheng fica extremamente empolgado pensando que era exatamente o que ele queria que acontecesse. Feng, com seu poder, envia uma mão maligna em direção a Sheng dizendo que aquele arrogante iria aprender uma lição ali mesmo. Sheng começa a transbordar poder em sua mão, enquanto diz que era exatamente isso que ele estava esperando. Neste momento, uma enorme explosão roxa é causada pelo impacto do poder da Feng. A explosão foi bem maior do que a causada pela Qingyu. Fang Xiu fica preocupada com o que pode ter acontecido com Sheng por conta daquele poderoso golpe. Murong sorrindo diz que a velha anciã Feng realmente é bem forte, então provavelmente essa criança não conseguiu resistir ao golpe. Após dizer isso, ele arregala seus olhos sem acreditar no que estava vendo. Murong estava vendo Sheng intacto. Ele havia defendido o poderoso golpe da anciã Feng sem muitas dificuldades. Sheng aproveita a situação para provocar a anciã Feng dizendo que ela sozinha não pode fazer nada contra ele. Feng se enfurece mais ainda e parte para cima de Sheng, dizendo que é impossível um cultivador base como ele ousar desafiar um body combining como ela. Sheng apenas sorri e pega o token da líder em sua mão enquanto diz que aquilo será fácil demais. Ele então levanta sua mão e uma enorme energia começa a sair do token que ele está segurando. Feng fica sem entender nada do que está acontecendo. Todas as pessoas do salão não entendem o que está acontecendo, já que, de repente, uma luz laranja está saindo pelo chão. Sheng, já transbordando um enorme poder do token em sua mão, grita que a matriz de proteção da seita foi ativada. A anciã Feng, sem acreditar no que está vendo, pergunta como um moleque como ele tem o poder para ativar a matriz de proteção da seita. Sheng mostra o que está em sua mão enquanto dá risada da situação. Murong e Jiang, sem acreditar, respondem que aquilo é o token da seita. Sheng, segurando o token em sua mão enquanto ele transborda uma enorme energia, dá o comando aprisionar para o token. Neste momento, várias correntes de magia saem das luzes que surgiram no chão. Todas as correntes começam a rodear a anciã Feng, enquanto ela fica sem acreditar naquilo. As correntes prendem por completo o corpo dela, enquanto ela fica furiosa por aquilo estar acontecendo. A corrente então começa a fazer força para baixo e faz com que ela tenha que ficar de joelhos ainda presa. Feng fica furiosa apesar de não ter forças suficientes para conseguir se soltar daquelas correntes. Murong, surpreso ao ver aquilo, não imaginava que Sheng ainda teria uma carta dessas na manga. Feng, ainda aprisionada, pergunta para Sheng por quanto tempo ele pensa que ela irá ficar presa ali. Ela, com um sorriso maléfico, diz que com o nível de cultivação atual de Sheng, ele não irá conseguir segurá-la por muito tempo. Ela ainda diz que quando a estamina dele acabar, ela quer ver se ele ainda terá alguma carta na manga. Sheng abaixa a cabeça enquanto dá risada. Ele então levanta a cabeça com sangue saindo do seu olho e diz que a suposição dela não é ruim. Mas como o antigo líder da seita Zhou-Lin passou a posição para Sheng, então é óbvio que ele irá ter outros métodos para lidar com aquela situação. Ele ainda fazendo com que uma enorme energia transborde do token, diz que provavelmente todos ali presentes sentiram que o token foi imbuído com uma restrição. E enquanto mais e mais energia sai do token, Sheng diz que ninguém além dele poderá ativar o token do líder da seita. Ele então começa a dar uma risada maléfica, enquanto diz para a anciã Feng que por essa razão não é para ela fazer ele seguir até o fim. Se ele for forçado a usar todo o poder da ordem, mesmo que ela não morra, isso definitivamente não será nada agradável para ela. Além disso, todos os milhares de anos de história da seita Wantian serão queimados junto com ele. A anciã Feng olha para ele completamente assustada, dizendo que aquele moleque é completamente insano. Jiang dá uma leve tossida, chamando a atenção da anciã Feng, dizendo que já que tudo aquilo foi organizado pelo líder Zhou-Lin, então provavelmente eles precisam dar uma chance para Sheng. Jiang ainda ressalta que se Sheng não conseguir controlar com maestria o token da seita, a ordem principal da seita, tesouros e áreas proibidas vão ser completamente inutilizáveis. Ele ainda pergunta para ela se ela sabe o que isso significa. A anciã Feng, frustrada, fica sem palavras para responder. Ela apenas abaixa a cabeça enquanto ainda está aprisionada pelas correntes do token, enquanto o token continua transbordando uma enorme energia nas mãos de Sheng. Qingyu acorda
e vê a anciã Feng naquela situação e pergunta como tudo aquilo foi chegar naquele ponto. Murong, olhando para Sheng, diz que ele realmente é o discípulo direto do antigo líder Zhou Lin, tem até mesmo a destreza dele. Murong ainda ressalta que naquele dia, a anciã Feng tem a culpa. Dito isso, todos podem concordar temporariamente em Sheng se tornar o novo líder da seita. Porém, se em algum momento todos verem que ele não está mais dando conta, os anciões de Body Combining não irão recuar em nome da ordem. Sheng, já com seus 2 olhos sangrando, acha estranho justamente aquilo vindo do primeiro ancião Murong. Sheng abaixa a cabeça enquanto pensa que provavelmente Murong está pressionado a recuar somente pela ordem. Caso contrário, ele jamais iria reconhecer Sheng como o novo líder da seita. E também, sem dúvidas, ele é bem mais difícil de lidar do que a anciã Feng. Sheng se lembra ao ter acesso ao token durante a batalha contra Zhou Lin, e Sheng diz que felizmente Zhou Lin demonstrou a técnica Roube os Céus, Mude o Dia, antes dele finalmente ascender, deixando assim a força da tribulação dentro do token. Agora apenas a habilidade Sutra do Desastre do Milhão Imortal pode ativá-lo. Sheng, segurando o token, diz que ser capaz de atingir tal patamar já poderia ser considerado um milagre por si só. Mas era uma pena que aquele poder nunca foi dele. Ele então olha para a anciã Feng ainda presa e diz que suprimir aquelas correntes para prendê-la já foi bastante complicado. De resto, ele só está tentando falar difícil e falando besteira para convencer a todos do seu propósito. Sheng então libera o feitiço que estava aprisionando a anciã Feng e ainda diz que, como ela contribuiu bem, então ele irá poupar a vida dela. Sheng então finalmente desce até o chão. Ele aproveita para perguntar se mais alguém ali dentro do salão tem alguma objeção a respeito. Jiang junta suas mãos e parabeniza Sheng por conseguir o cargo de líder da seita. Todos do salão o parabenizam pelo novo lugar como líder da seita. Sheng arruma seu cabelo enquanto sorri confiante pelo que acabou de conquistar. Ele então coloca sua mão no trono e se senta nele, dizendo que de agora em diante ele, Sheng, é o novo líder da seita Wantian. Ele sorrindo pede para que Fang Xiu e Qing Yu fiquem ao seu lado o protegendo a todo momento. Fang Xiu e Qing Yu respondem que sim. Sheng então diz que os 3 anciões, os 12 líderes de clã, os 300 administradores, os 8.000 discípulos e as 36 famílias diferentes que aquela terra flutuante possui. Ele, Sheng, estará lá construindo sua fundação para poder ascender. Ele diz isso com um sorriso no rosto. Neste momento, o sistema o parabeniza por alcançar a cultivação base e que agora a cidade mercantil Date Rock está liberada. Sheng, empolgado, diz que agora é hora de testar a nova função que o sistema disponibilizou. Sheng vai até o alto do pico do bambu verde da seita Wantian. De longe era possível ver a energia da tribulação sendo descarregada no solo. Sheng estava de joelhos com um enorme buraco em sua volta, causada pela descarga elétrica da tribulação. Sheng está agradecido por ter sobrevivido a outra tribulação. Sheng percebe a cicatriz na sua testa brilhando. Ele coloca sua mão nessa cicatriz e diz que aparentemente o sistema vive naquela cicatriz, já que sempre que ele usa o poder do sistema, parece que um poder misterioso circula exatamente na região onde está a cicatriz. Ele ainda diz que aquele sistema realmente é um grande mistério. Sheng fica contente pensando que sua habilidade, o Dia do Desastre, está ficando cada dia mais forte. Porém, os pontos que ele obteve continuam em 5. Sheng começa a distribuir seus pontos enquanto pensa que após alcançar o cultivo base, os pontos necessários para prosseguir até a próxima camada são 10 vezes maiores, precisando de 1.000 pontos para passar de camada. Ele ainda pensa que precisa encontrar outros métodos para ficar mais forte o mais rápido possível. Apenas o crescimento dele não será bom o suficiente para acompanhar o Dia do Desastre, e é bem provável que Sheng irá morrer em uma das tempestades da tribulação. Sheng pede para o sistema abrir a cidade mercante. Ele pensa que nas terras flutuantes as coisas necessárias para um bom cultivo são divididas basicamente em 4 grupos, sendo eles celestial, terra, espiritual e normal. Ele ainda diz que todos os grupos estão categorizados em 3 subcategorias, sendo elas baixo, intermediário e superior. Sheng, olhando fixamente para o sistema, pensa que os itens de nível mais baixo disponíveis no sistema e que estão à venda são, no mínimo, da classificação terrestre. Tal item poderia até mesmo causar inveja naqueles que estão na formação espiritual. Sheng, então, ainda observando os itens, repara que existem tesouros super caros disponíveis no sistema, tais como a armadura de luta dos céus misturados, que custa 500 rochas divinas. Também tem as 108 transformações,
que custam 700 rochas divinas. Tem o bastão do Rei Macaco, que é uma arma celestial de nível baixo, e custa 500 rochas divinas. Tem a nave de travessia, custando 8.000 rochas divinas, e tem até mesmo a marca de matriz das terras flutuantes, custando 9.000 rochas divinas. Shang, explorando todo o sistema, diz que a moeda na cidade mercante é essa tal de rocha divina. Shang, nessa hora, recebe uma missão do sistema. Primeiro, ele precisa avançar para a formação espiritual. A recompensa será 50 rochas divinas. Missão 2. Devore um item antigo. A recompensa será uma contagem de desastres e rochas divinas, dependendo do item que devorar. E a terceira missão é para que ele sobreviva a um desastre mutado. A recompensa é desconhecida. Shang diz que nunca ouviu falar dessas rochas divinas, então provavelmente vai depender do sistema para consegui-las. Shang começa a caminhar novamente, enquanto pensa que conseguir avançar para a formação espiritual, para alguém no nível dele, está muito longe. E para piorar, o desastre mutado que o sistema também pediu está mais longe ainda. Shang observa Qin Yu e Fang Xiu esperando enquanto ele pensa que o tal item antigo que o sistema mencionou também é algo que ele desconhece. Porém, provavelmente com o histórico da seita, ele deve ter alguma chance de conseguir completá-la. Shang desce a escadaria em direção às duas. Fang Xiu fica contente em ver que Shang terminou seu treinamento. Já Shang diz que fica contente pelas duas estarem trabalhando duro para protegê-lo. Qin Yu, revoltada, diz que não está protegendo nada. Claramente, ela está sendo feita de refém para poder ameaçar a avó dela, que é a anciã Feng. Shang então olha para ela e pergunta se caso isso for verdade, qual é o problema? Qin Yu se enfurece, apesar de não poder fazer nada. Shang começa a caminhar de volta para o vilarejo, enquanto diz que ser o protetor do líder da seita não é algo ruim. Ele ainda se lembra que antes do mestre Zhou Lin ascender, a irmã Qin Yu disse ao Shang que se o talento não combina com a posição, desastres poderão acontecer. Shang se vira para ela dizendo que irá se lembrar disso para sempre. Shang, enquanto caminha, diz para elas não se preocuparem que ele não irá fazer nada para complicar a vida delas. Inclusive, elas podem voltar ao vilarejo, já que ele tem algumas coisas ainda para fazer. Qin Yu fica preocupada em ter que lidar com Shang, mas não responde nada. Shang vai até um pequeno templo na beira de um precipício. Ele está sentado conversando com Jiang. Jiang pergunta como ele poderia ajudar o líder da seita. Shang diz que na verdade é ele que deveria estar fazendo essa pergunta. Shang pega a xícara de café na mão e agradece ao ancião Jiang por permitir que possa ascender. Jiang responde que Shang realmente é uma pessoa justa que não fala das trevas. Jiang realmente admira os métodos dele. Jiang ainda diz que o antigo líder da seita, Zhou Lin, era um conhecido dele já há algumas centenas de anos, e que a restrição do token não foi designada por ele. Shang então, bebendo seu chá, pergunta o que ele quer dizer com isso. O ancião Jiang, fazendo uma cara suspeita, responde que por conta dos atuais acontecimentos, ele se viu na obrigação de proteger a seita. Dito isso, ele não teve escolha a não ser colocá-lo naquela posição, mas ele não imaginaria que Shang teria um coração tão ardiloso. Jiang diz que, ao menos que ele dê uma explicação aceitável. Shang coloca sua xícara na mesa e responde que uma parte do poder é a força da tribulação celestial. Jiang, sem acreditar, pergunta: como assim força a tribulação celestial? Como isso seria possível? Shang dá uma leve risada, perguntando por qual outro motivo o ancião iria escolhê-lo. Shang se levanta e diz que irá contar algo apenas para ele. Shang então conta para o ancião Jiang que nasceu com afinidade com a tempestade. Então, atualmente, ele está bastante familiarizado com a tempestade da tribulação, e quando finalmente alcançar o corpo combinado, ele será capaz de replicar o método do seu mestre Zhou Lin. Shang então se vira e diz que só então irá conseguir convocar a tribulação celestial. Jiang, sem acreditar em tudo aquilo, se levanta e pergunta se Shang está falando sério. Shang então sorri, mas pensa que era óbvio que aquilo tudo é mentira. Afinal, ele nunca usaria sua própria vida para ajudar os outros a ascenderem. Shang, olhando para Jiang, pensa que é uma boa revelar apenas um pouco, já que isso pode ajudar a fazer com que os outros fiquem ao seu lado, e isso é muito conveniente para ele. Shang ainda pensa que o ancião Jiang sempre teve uma imagem de bom moço, mas ele sendo um cultivador de corpo combinado, por que ele não teria nada a ganhar? Shang começa a caminhar enquanto pensa que o ancião Murong e a anciã Feng já têm sucessores. Só sobrou o ancião Jiang sem sucessor. Shang sabe que Jiang desconfia que ele está mentindo, e mesmo assim ele está ajudando. Provavelmente é porque Jiang também vai se beneficiar disso.
Sheng comenta sobre o que Jiang disse, sobre ser uma pessoa justa e não falar das trevas. Sheng decide então limpar aquilo. Sheng diz que o ancião de corpo combinado, Murong, tem um coração completamente ambicioso. Já o jogo da anciã Feng é muito pequeno. Pelo visto, só o ancião Jiang tem a atitude necessária. Sheng se vira e diz para o ancião Jiang que se ele realmente está tentando ajudá-lo, então quando Sheng finalmente ter sucesso, ele irá retribuir ajudando Jiang a ascender também. O ancião Jiang observa atentamente e observa que a expressão que Sheng está passando não é de mentira, fora que ele está dizendo tudo aquilo com bastante confiança. Jiang decide apostar nele e então pergunta para Sheng o que ele deseja que Jiang faça. Sheng responde que apenas quer que o ajude a cultivar. Sheng e Jiang vão até um lugar. Eles chegam na tesouraria da seita. Sheng diz que é a primeira vez que ele vai até ali. Os dois começam a entrar enquanto o ancião Jiang diz que os tesouros da tesouraria não estão exatamente ali. Na verdade, eles estão guardados em outra dimensão. Jiang estica sua mão enquanto diz que é necessário passar pela matriz para só assim conseguir obtê-los. Jiang usa seu feitiço para ter acesso a outra dimensão, enquanto diz que cada tesouro tem uma certa restrição. Porém, com o token da seita, provavelmente vai ser possível ser capaz de retirá-los dali. Jiang joga um item para Sheng enquanto diz que mesmo possuindo o token que possibilita uma alta chance de libertação, ainda assim, eles precisam escolher com muito cuidado. Sheng agarra o item que Jiang jogou para ele, enquanto o agradece por esses lembretes. Sheng estica seu braço enquanto diz que precisa escolher algo. Ele então pega o token da seita e diz que de fato ele irá precisar escolher algo. Sheng ativa seu feitiço e ordena que todos os tesouros saiam da sua dimensão. Nesse momento, vários itens surgem banhados com poder. Os itens começam a voar em todas as direções dentro da tesouraria. Agora Sheng está diante de todos os tesouros que ficam flutuando, para que Sheng possa escolher qual ele quer. Sheng, olhando para todos aqueles itens, começa a refletir que seu objetivo é aumentar seu cultivo. Então provavelmente comer pílulas será bastante eficiente. Porém, ele pensa que as pílulas só poderão ajudar até certo ponto, já que em excesso irão estagnar, deixando a fundação instável e ficando impossível prosseguir para o próximo estágio. Sheng ainda pensa que tudo isso, exceto a técnica Roubo dos Céus mudando os dias, que é um pouco especial. Já o restante das técnicas da seita não tem comparação alguma com as técnicas do sistema. Sheng lamenta que a técnica Roubo dos Céus mudando os dias não esteja ali, mas sim em uma área proibida a qual ele não tem acesso, e muito menos a troca necessária para consegui-la naquele momento. Sheng olha para o lado e diz que tem algo interessante ali. Sheng se aproxima e pega na mão o item que achou interessante. Sheng nesse momento recebe um aviso do sistema dizendo que ele descobriu um fragmento de água da nuvem e depois de absorver aquele item irá dar mais 27 pontos de tribulação e uma rocha divina. O sistema pergunta se ele gostaria de absorver aquele item. Sheng fica surpreso, já que não sabia que era possível absorver algo. Ele, contente, joga o item para cima e aceita absorvê-lo. Uma energia começa a sair do item e vai em direção a todo o corpo do Sheng. Sheng fica maravilhado ao absorver aquele fragmento. O sistema então o notifica que ele absorveu o fragmento de água da nuvem e, como recompensa, irá ganhar 27 pontos de tribulação e uma rocha divina. Sheng, olhando para o item que acabou de absorver, fica contente ao ver que um mero fragmento quebrado pode realmente dar 27 pontos de tribulação. Ele pensa que isso é mais do que suficiente para sobreviver a umas 5 tribulações celestiais. Sheng, contente, joga aquele fragmento já usado fora e pensa que se continuar assim, com 4 ou 5 fragmentos, ele irá conseguir pontos o suficiente para a próxima classificação. Sheng olha para todos aqueles itens, enquanto pensa que a missão do item antigo realmente deve ser sua primeira escolha quando se trata de aumentar suas forças. Até porque, da forma como Murong está agindo, ele não o deixará cultivar em paz. Sheng imagina que não pode perder tempo em absorver aqueles itens antigos da seita. A noite chega, e há 2 guardas fazendo uma ronda no portão Água Mística. Um deles diz que alguém morreu ali misteriosamente na seita, e se pergunta se eles realmente estão a salvo saindo àquela hora da noite? O guarda com a bandana brigando com ele pergunta como ele é tão covarde mesmo sendo um cultivador. O guarda com a bandana ainda diz que seria bom se o assassino aparecesse naquela noite. Ele terá um grande azar por dar de cara com ele patrulhando, então se o assassino aparecer, ele entrará vivo e sairá morto, diz o cara da bandana. Porém, ele percebe seu amigo tendo o pescoço cortado. O homem da bandana se vira enquanto pergunta se tudo o que ele diz faz sentido. Mas antes mesmo de terminar sua frase,
Tanto seu amigo como o próprio cara com a bandana têm suas cabeças cortadas sem nem ao menos verem como isso aconteceu. Após isso, Jiang está esperando Sheng sair da dimensão onde estão os itens antigos. Ele implora para que Sheng saia logo, já que ele tem algo urgente para reportar. Neste momento, o portal se abre e Sheng começa a sair dele. Sheng pergunta se o ancião Jiang ainda está ali. O corpo de Sheng está transbordando muito poder ao sair do portal. O ancião Jiang não acredita ao ver o corpo de Sheng. Ele comenta que Sheng, em 3 dias, conseguiu alcançar a 2ª camada do cultivo base, e isso é inacreditável. Ele ainda pensa que mesmo que Sheng consumisse as pílulas de cultivo, o avanço rápido consecutivo iria acabar o deixando ainda mais fraco, porém não foi o que aconteceu pelo visto. Jiang imagina que isso só está sendo possível já que a fundação de Sheng é realmente muito forte. Jiang imagina que fez a aposta certa dessa vez. Sheng pergunta ao ancião Jiang o que aconteceu para ele ter ido até ali pessoalmente para contar. Os dois começam a caminhar enquanto Jiang responde que tem receio de que provavelmente o líder Sheng irá precisar sair para resolver um problema que surgiu. O líder Sheng pergunta que problema seria esse. Bem pessoal, esse é o fim do vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.